Glória a Deus, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, mais um dia que o Senhor nos dá de vida, o dia que Ele nos dá para nos alegrarmos nele. Não importa se está chovendo, se tem sol, se você dormiu a noite inteira, se você ficou no hospital cuidando de alguém, não importa qual o cenário, a circunstância, mas a nossa reação. Em todo tempo vai ser isso, né, irmãos? Em todo tempo. E ainda que não tenhamos a reação adequada em todo tempo, sempre há tempo de nós despertarmos para termos esse testemunho no altar. E eu quero hoje falar que a minha alegria nesse mês de junho, de ser o mês de Tamar, como essa personagem bíblica é muito mais do que isso, né? Uma marca geracional, porque em Tamar inicia a genealogia de Jesus, descrita lá em Mateus capítulo 1. Então, muito mais do que uma mulher que gerou uma pessoa, né, que buscou algo diferente, nós vemos ela inaugurando a genealogia de Jesus de uma forma completamente inédita, que nós não escolheríamos, né? Vem contra toda a religiosidade e todos os padrões que nós estabelecemos como certo, limpo, moral, santo, aceito. Mas o Senhor não vem nesse padrão. A genealogia de Mateus 1 ela é impactante, né? Mostra o caminho do Messias, a linhagem do Messias. Passa por todo o pecado, passa por toda a fraqueza e vulnerabilidade para vir. Aquele que vai perdoar todo o pecado, ele vem passando por esses ventres, perdoando, salvando, limpando, porque ele é Deus. E é muito mais do que uma história que foi contada. É a nossa história, que nós estamos tendo a oportunidade de viver, porque a Bíblia é a nossa história. E Tamar, que representa essa pessoa desprezada, ela despreza o desprezo, porque ela aceitou e acolheu uma promessa de gerar. Então, nesse mês que nós estamos vivendo o mês de Tamar, glória a Deus, junho de Tamar, o intenso desejo da noiva rompedora. E romper vai ser a tua palavra-chave nesse mês, né? Tem uma situação, rompe. Ah, falaram que não, rompe. Né? Não num triunfalismo próprio, pessoal, da tua personalidade, porque eu mando, eu faço, eu aconteço. Não, pela realidade de uma palavra que te impulsiona a essa verdade. Então nós temos junho, nesse rompimento, é a geração dos vencedores nessa semana, é a semana do rompimento da solidão. Aleluia! Glória a Deus, rompa com a solidão. Perseverança que responde à rejeição com duplos frutos plenos de significado. Eu quero ler hoje porque essa é a terça-feira, onde nós vamos gerar num cenário de morte e exclusão, naquilo que não poderia gerar, naquilo que teria todos os motivos para não acontecer, como o nosso Deus. Ele é um Deus de reversão, e naquilo que não pode, ele vai lá e faz. E eu amo as palavras, né? Principalmente de terça-feira de gerar, porque elas sempre trazem esse entendimento de que o Senhor não precisa de nada favorável para manifestar o favor dele. Então, quanto mais desfavorável o cenário, quanto mais maltrapilho o personagem, quanto mais exposto, quanto mais enfraquecido dele mesmo, mais a força de Deus opera. Então aqui eu quero ler com você Gênesis 38, que é um capítulo da palavra de Deus que rompe, né? É um capítulo rompedor, porque começa com Gênesis 37, fala da história de José, de repente alguém vem rompendo a história. Gênesis 38 é a história de Tamar. Ela ganha um capítulo em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, e ela tem essa primícia, glória a Deus, uma história que é só dela e que é de todos nós. Então, atravessa ali, quando volta para o 39, já continua a história de José. Então, a história de Tamar é rompedora. E é a tua oportunidade, pela palavra liberada, de ter nesse mês uma história rompedora, de sair dos padrões, de romper com tudo aquilo que você mesmo criou para a tua segurança, para a tua fortaleza, para que você seja exposto, rompido e rompedor e deixar o Senhor mesmo derramar do poder dele, de toda a sua unção. Então aqui, Gênesis 38, 11. Então Judá disse a Tamar, sua nora, volte para a casa do seu pai, continue viúva até que o meu filho, Selá, que era o filho mais novo dele, fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que esse filho morresse, né? Porque tinha acontecido isso com seus outros filhos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Ok, eu vou ler esse texto, tem muitas coisas para nós lermos aqui, né? Como o texto de Romanos 10, 4, porque com Cristo a lei chegou ao fim, aleluia. Assim os que creem, os que são aceitos por Deus. E tantas coisas que nós podemos ler da palavra, mas o nosso tempo é bem reduzido para tudo aquilo que eu gostaria de derramar hoje. Então Tamar
ela foi a esposa escolhida por Judá para o seu filho. O nome dele era Er. Er não engravidou Tamar, né? E foi um homem mau e o Senhor o matou. Pelo levirato, o próximo irmão, então, tomaria aquela viúva, que é a esposa do seu irmão, para poder dar filhos a ela, os filhos que o falecido não deu, para que continuasse a geração desse irmão morto, para dar a ele descendência. E esse cara foi Onã. Só que Onã, ele colocava a semente dele na terra. Então, quando ele poderia ter colocado semente, ele desfrutava do momento com Tamar para si mesmo, no seu egocentrismo. Ele desfrutava daquele momento e na hora de dar a semente para ela poder gerar, ele colocava na terra. Então Tamar não gerou, mas Onã também foi morto pelo Senhor. Então o terceiro filho seria Selá. Mas aí Judá pensou, meu Deus, já morreu um, morreu outro, vai morrer o terceiro, né? Essa viúva negra. Mas o que Judá faz? Uma promessa mentirosa. Olha, vai para casa do teu pai, fica lá, deixa o meu filho mais novo crescer. Quando ele estiver na idade de casar contigo, né, pelo levirato te tomar como esposa, então isso vai acontecer, mas não era bem o plano que ele tinha. Ela volta para a casa do pai. Ela foi abusada. Se nós olharmos esse cenário todo, né? Um abuso e mentiras e tantas coisas que Tamar recebeu. E ela com as suas roupas de luto, né? Vestes de luto. E o luto de uma aliança que não existiu, de uma conexão que não foi efetivada, mas com um desejo sincero de gerar. Esse é o desejo da noiva rompedora. Porque eu não estou me importando tanto com a lei, com o levirato, de seguir esse padrão e esperar isso ou aquilo. Eu quero gerar, eu quero ter o meu ventre frutífero, eu quero entregar um fruto para o Senhor. Então a história dela é que ela se coloca no caminho, depois que Judá, ele está viúvo, ela troca as roupas, coloca roupas de prostituta cultual e se coloca, interfere no caminho de Judá. Então os dois, eles têm relação sexual nesse caminho e ele tem que pagar pelo serviço, né, de ter ali desfrutado daquela prostituta. Então ele dá para ela o seu selo, o seu anel, né? O seu cordão, o seu cajado, para depois trocar isso pela oferta daquele serviço. É isso que acontece. A verdade é que esses elementos próprios de Judá e que faziam parte da sua identidade, seria para ela a prova de quem é o pai do filho, é o DNA, né? Então o que acontece? Por 3 meses, ela tá grávida ali pelo tempo até expor a situação. Judá pensa assim, meu Deus, Tamar tá grávida. Ele não podia imaginar que ele tinha se deitado com Tamar. Mas vem para ele a notícia de que ela tá grávida. Então ele acha que ela traiu a família dele, justamente porque ela tinha uma aliança e tinha que aguardar o filho que com certeza não viria, né, irmãos? Mas ok. Mas ela deveria se guardar ali, guardar a memória da família. Só que, na verdade, ela tinha se deitado com Judá. Ele é que não sabia. Então, ele a acusa de prostituta, de adúltera, na verdade. E ela, pela lei, deveria ser apedrejada. Até que ela mostra, então, o pai da criança, né? O documento, o RG do pai da criança. E era o próprio Judá. Então, o Judá declara que ela era mais justa do que ele. Ele sabia o que estava no coração dele, o que ele tinha premeditado. Então, nós vemos nessa história, uma história, assim, aparentemente tão caótica. Mas nós vemos a graça do Senhor em tudo, arquitetando um cenário para algo que Deus queria manifestar. Então, essa postura de Tamar é a postura de alguém que rompe com toda a religião, porque se coloca naquele caminho como prostituta. Quem é que quer ter marca de prostituta, né? De viúva, maridos que morrem, né? E não deixa uma descendência, ela não gerou, simplesmente não gerou. Passa por esse, passa por aquele, de mão em mão e nada acontece. Ela santificou o ventre dela para o Senhor. E Tamar significa justamente tamareira, aquela árvore muito grande no deserto. Ela é muito grande. Quem planta uma tamareira hoje, com toda a tecnologia, esse prazo reduziu, mas nessa época a tamareira demorava para dar fruto, né? Então sempre era uma árvore plantada para a próxima geração. Inclusive tem um projeto de um grande amigo meu, aqui em Itajaí, que são plantadores de tâmara, é o nome do projeto, que é um trabalho mesmo político, social, para a próxima geração, trabalhando a próxima geração. E esse é o significado e a essência de Tamar, a próxima geração. A intercessão dela, a busca dela, a disposição à sua oferta, não era para um desfrute próprio, mas para aquilo que ela estava rompendo e iniciando. E quando nós estamos rompendo alguma coisa, trazendo à luz alguma coisa, é de fato uma dor de parto, é um rompimento. Precisa ter essa força de rompimento, força de exposição, força de se colocar nesse caminho, independente do que vão falar. Irmãos, não fiquem
presos a rótulos daquilo que as pessoas te julgaram ou dizem que você é. Mas a certeza do teu espírito, da tua entrega e da tua oferta, isso precisa ser validado em você e o resto vai passar. Então eu quero declarar aqui nesse dia, essa palavra que não volta vazia, essa alegria de você romper com toda a religiosidade. Nós ficamos tão presos, né? Eu tô com a minha mãe hospitalizada, é o que mais eu vejo, né? Uma amiga dela não pode visitá-la, porque ela tem muitas atividades na igreja. Hoje eu não posso porque tem reunião de mulheres. Aí marcou no domingo, não vai dar porque o pastor marcou um evento. Não, então eu vou visitar tal dia. Não, daí eu também não posso, porque vai ter um culto especial de cura, libertação. Então as pessoas estão tão envolvidas numa agenda e elas não conseguem perceber o próximo. E isso é a marca da religião, não é verdade? Que você passa uma vigília inteira orando por alguém que está hospitalizado, quando você poderia estar lá no hospital com essa pessoa, orando por ela presencialmente, fisicamente, derramando o teu serviço. O bom samaritano não estava preocupado se aquele viajante que foi assaltado no caminho, que estava machucado, se ele tinha feito alguma oração, se ele qual que era a espiritualidade dele, qual era a sua religião. Ele não estava preocupado, ele estava oferecendo ajuda. Sabe qual era o foco do bom samaritano? Resolver a dor daquele homem. E as pessoas estão hoje querendo primeiro saber muita coisa para depois entregar a sua vida e servir algo. Né? Hoje algumas pessoas de uma determinada religião foram lá, né, oferecer comunhão dentro do quarto onde eu estava. E eu não pude participar da comunhão porque eu não faço parte da denominação deles. E quando ele perguntou de qual igreja que eu sou, eu falei do mesmo corpo de Cristo que você pertence. Só que as pessoas não conseguem se abrir para a comunhão porque a religião cegou os olhos, cegou o coração. E a comunhão é você oferecer mesmo a destra, a mão, é você estar disposto a oferecer o que você tem, é servir, é amar, é não fazer divisão. Então as pessoas estão tão religiosas, espiritualizadas, orando e não fazem nada. E elas vão ver alguém com fome, né? Essa semana até falei isso, né? Eu tô vendo um cenário que é assim, eu vejo alguém com fome, eu oro por essa pessoa para Deus trazer recursos, mas eu tô indo lá correndo tomar meu café. E não há sensibilidade de dividir o pão, de dividir o tempo, de dividir a palavra, de compartilhar. Esses são os dias que nós estamos vivendo. As igrejas lotadas e os corações vazios. Itamar não se vendeu ao sistema, nem do levirato, né? Nem do apedrejamento. E o sistema da lei, ela não se dobrou a isso. Porque quando você carrega um propósito, isso é tão elevado, ele te coloca acima de qualquer sistema. E você na liberdade de servir ao Senhor, você não precisa ficar preso a nada, limitado a pessoa nenhuma. O corpo de Cristo é tão grande, ele é tão expansivo, tão extenso, tão maravilhoso. Você não precisa ficar preso nesse grupinho que faz de você, na verdade, uma panelinha cheia de comida estragada, porque não alimenta ninguém. Ter comida que não supre a fome de ninguém, desculpa, pode jogar fora, isso não serve. Deus chamou para matar fome, matar sede, visitar, curar, né? Visitar o enfermo, curar. Deus te chamou para você receber o estrangeiro. E quando é estrangeiro, não é quem veio de Paris, né? Receber a pessoa que veio da Europa, é receber quem é diferente de você. E o Senhor te chamou para isso, em nome de Jesus. E o tempo está voando, eu quero profetizar aqui que nós somos rompedores de uma geração religiosa. Nós somos rompedores daqueles que cumprem a lei, mas não vivem a essência de um resgate. Porque essa foi a lei do levirato de Onã, de não produzir nada, de serem sacerdotes omissos, de não colocarem, de não semearem, de não serem mesmo para Tamar o que ela precisava. Estavam retendo a semente, por isso morreram. Porque quem está retendo a semente na terra não produz nada, não colhe nada. E nós rompemos com uma geração religiosa que está cheia de regra, cheia de cultos, cheia de reuniões, tem uma agenda tão cheia e não se permite viver a agenda de Deus. É tão espiritualizado, mas tão espiritualizado, que não dá tempo, que é tão fiel à sua agenda, que não percebeu que essa agenda, que Deus quer interferir por um arranjo dele, não, nem Deus pode interferir na tua agenda, porque você precisa cumprir tudo aquilo que você programou. Só que o Senhor quer romper, irmão,
com a tua agenda, quer romper com aquilo que você formatou e chamou isso de santidade e chamou isso de ministério. Ó, Senhor Jesus, em segundo lugar, quero profetizar que nós somos mesmo rompedores dos padrões de moralidade. Sabe por que isso? Porque nós queremos dizer quem é e quem não é, quem pode entrar e quem não pode entrar. E quanto mais as pessoas estão esvaziadas desse mundo e dos padrões desse mundo, mais elas se tornam incompreendidas, não é verdade? Alguém que pode olhar para você e falar assim, nossa, mas qual é a tua meta de vida? Qual que é o teu objetivo? Quanto dinheiro você já guardou? Para onde você vai? Quantos planos que são feitos, não é verdade? Não estou dizendo para tu não fazer planos, mas ficamos condicionados muito tempo a uma cultura coaching de acordar tal horário, de fazer isso, que isso te tornaria um vencedor, alguém que rompe os limites, alguém que faz isso, que faz aquilo. E cadê os rompedores desses limites? Não é verdade? É uma geração que passou, foi só um vento. Passou, já foi. Sabe qual é a realidade? A produtividade é aquilo que o teu espírito precisa realizar. Não é sobre muito ou pouco, é sobre a precisão do que tem que ser feito. E glória a Deus, porque nós estamos rompendo com essa moralidade através de Tamar, que coloca uma roupa de prostituta cultual para poder servir com o ventre dela. E quantos poderiam julgar isso? E vão julgar Tamar, e vão julgar Raabe, e vão julgar Batseba, e vão julgar Ruth, e vão julgar Maria. Todos julgariam essas mulheres nesse ano de 2025, com toda a liberdade de moralidade que nós vivemos hoje. A própria igreja não aceitaria. Mas glória a Deus por uma Tamar que se dispõe contra todos os padrões. E essa disposição, aleluia, ela faz com que a gente possa acessar a verdadeira festa. Tem um texto de Provérbios que fala isso, não me recordo agora, né? Mas um coração disposto está sempre em festa. Aleluia. Disposição porque eu vou celebrar que eu estou gerando um fruto para o Senhor. Tudo na tua história, Deus não despreza nada. Tudo contribui para o dia que se chama hoje. Tudo, não queira apagar nada. Os teus pecados o próprio Senhor apagou, mas a tua história, todas as situações fazem parte desse dia, em nome de Jesus. Então, ela vence em primeiro lugar, ali nessa geração religiosa, ela vence a solidão de uma falsa aliança, de falsas alianças. Depois, rompendo os padrões de moralidade, porque ela vai buscar um verdadeiro resgate, o caminho dessa busca de um resgate sincero faz com que Tamar vença a solidão de uma promessa mentirosa, a promessa de Judá. E glória a Deus, irmãos, porque ela é uma rompedora que gera 2 filhos. Ela engravida de gêmeos, valendo por ela e por Onã, né? Os 2 morreram, glória a Deus, mas 2 estão entrando aqui com uma nova perspectiva. O novo de Deus está em mim. Quem quis usurpar não existe mais. Sabe o que existe? O meu fruto, da minha aliança, da minha entrega e da minha integridade. E glória a Deus, porque aqui o Senhor, então, resgata ela das sementes que foram negadas, que foram retidas em Tamar, ela tem no Senhor. E glória a Deus, porque aqui o Senhor a restitui, né? Aquilo onde os homens falam não, o Senhor fala sim. E glória a Deus, porque ela vence a solidão de um ventre vazio. Glória a Deus pelo ventre cheio. Glória a Deus pelo coração cheio. Agora os braços cheios de fruto, desse fruto rompedor. E quando nasce a criança, nasce primeiro um, né? E o primeiro, quando nasce, ele retém a mão, mas a parteira coloca uma fita vermelha para mostrar que esse foi o primogênito, né? O natural. E ele retém. E nós vemos uma marca querendo permanecer em Tamar, porque reteve, Onã reteve, Judá estava retendo. E agora o primeiro filho primogênito, que tinha que abrir tudo, reteve também. Mas não tem problema. Chegou Pérez, glória a Deus, rompedor é o significado de Pérez, e ele rompe aquele ventre, aleluia, porque essa é a marca do Senhor. Nós vemos 5 homens aí, o 5º rompeu, e nós vemos que na 5ª mulher, que é Maria, vem o rompedor Jesus Cristo, aleluia, aquele que configura todas as coisas, aquele que traz a luz, que nos coloca em luz. Então Tamar estava em trevas, mas ela deu a luz, mesmo nas trevas do seu luto e da sua viuvez, ela gerou luz
e deu início à genealogia de Jesus. Que coisa maravilhosa. Alguém que gera e sabe que a próxima geração está consagrada. E Tamar gera um fruto muito doce no deserto, geralmente perto de poços, né? Então, imagina, eu li uma vez que o fruto cai nesse deserto muito quente, ele fica como um mousse, assim, né? Um creme, e é delicioso, é muito doce. Eu já comi tâmara, você já deve ter comido mel de tâmara, então é muito doce e é renovador no deserto, porque é açúcar, né? É doce. E depois tem a água que renova as forças para continuar a trajetória. Essa é a marca de Tamar. Alguém que não parou de crer, alguém que não parou de se dispor e de viver a vontade do Senhor. O tempo voa, glória a Deus, passa tão rápido, mas essa palavra enche meu espírito nesse tempo. Eu quero ter todos os dias denúncia mesmo contra o sistema religioso, contra aquilo que o corpo de Cristo não é, mas a instituição quis tornar, engessar aquilo que é livre, aquilo que cura, engessar aquilo que nos liberta da paralisia. Ó Senhor Jesus, que possamos romper com as quatro paredes, romper com as portas fechadas, que possamos ter essa disposição de derramar, de abençoar e de servir constantemente. Você tem o ventre cheio, você tem uma promessa real e uma aliança verdadeira. Em nome de Jesus, tudo isso nós temos em Cristo Jesus. Esse é o fruto, o verdadeiro fruto de Judá. É o fruto que completa todas as coisas. Ele é rompedor na tua vida. Ele rompeu o véu para te dar um novo e um vivo caminho. Por isso você vai andar, você vai viver o vivo e o novo nesse dia, em nome de Jesus. Eu encerro essa palavra deixando a chave Pix para você abençoar mesmo esse dia. Marcar e validar esse dia com uma oferta. Coloca mesmo a chave Pix. Tem aí o QR Code na tela e tá aí, você vai ver aí na telinha também a nossa chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. Deus te abençoe e seja muito abençoado por ser um abençoador. Shalom. Aleluia, Senhor Jesus, nós invocamos o seu nome. Nós clamamos o seu nome, Abba, Pai. Senhor Jesus, nome acima de todo nome. Hashem, aleluia, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós agradecemos por tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor Deus. Agradecemos por esse dia, agradecemos por essa semana, Senhor Deus. Agradecemos por tudo, Senhor Deus, que Tu és em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por toda essa paz que excede todo entendimento. A paz que existe em nossa mente, em nosso coração, Senhor Deus. A paz que vem do Espírito, que esvazia a nossa alma, Senhor Deus. E sacia nosso corpo. Obrigado por essa paz, Senhor Deus, que excede todo entendimento, mesmo em meio de tribulações ou em meio de guerras. Mas existe paz, porque o Senhor é príncipe da paz e nós pertencemos ao Teu reino, que é um reino de paz. Em nome de Jesus, Senhor Deus, livra-nos de todo o desvio do inimigo, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus. Livra a vida de todos os meus irmãos, Senhor Deus, de tudo aquilo que não vem de Ti, de toda a mentira do inimigo, Senhor Deus. Assim como Judá mentiu para Tamar, dizendo que o filho mais novo seria seu marido, Senhor Deus, livra-nos de todo tipo de mentira que vem do inimigo, Senhor Deus, que queira colocar nas nossas mentes, Senhor Deus, na mente dos meus irmãos. Livra, Senhor Deus, dos desvios, das distrações, Senhor Deus. Livra-nos, livra, Senhor, todos os meus irmãos, Senhor Deus, de toda a confusão, de toda a dúvida, Senhor Deus, porque quem gera dúvida é o inimigo e nós não estamos ao lado do inimigo, nós estamos com Cristo Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Destrava os caminhos, Senhor Deus. Liberta as mentes, as almas, Senhor Deus. Derrama o Teu Espírito, Senhor Deus. Derrama a Tua unção sobre os meus irmãos, Senhor Jesus. Protege a nossa casa, Senhor Deus. Protege
a nossa família com a tua unção, com a tua bênção, Senhor Deus. Proteja-nos de tudo aquilo que não vem de ti, de todo espírito maligno que queira trazer desvios, confusões, Senhor Deus. Desvia o inimigo de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que nós possamos romper com tudo aquilo que nos aprisiona, romper com tudo aquilo que quer nos engessar, para seguir os caminhos de Cristo Jesus. Aleluia, por essa filiação, Senhor Deus. Que nós possamos honrar essa filiação, honrar a herança que temos de vida eterna, as regiões celestiais com Abba, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que nós estejamos com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Senhor Deus. Sempre olhando para o alto, para os caminhos elevados, Senhor Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor Deus. E agradecemos por tudo que tu és em nossas vidas. E o inimigo não tem vez em nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Pois nós cremos em Ti, nós confiamos no nosso Deus Todo-Poderoso, nesse nome acima de todo nome, nesse Rei dos Reis, Yahvé Tsebaot, Senhor Deus. Nós estamos aqui para Ti, Senhor Deus. Nós estamos aqui como família, Senhor Deus, como filhos, Senhor Deus, como servos, Senhor Deus, para louvar, para Te adorar, para ser a expressão da Tua vontade na terra, Senhor Deus, para vivermos conforme a Sua expressão, Senhor Deus, para sermos luz na vida das pessoas, Senhor Deus, para resplandecer a Tua luz por onde quer que passemos, Senhor Deus, que nós possamos realmente romper com tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus, romper com tudo que é raso, com tudo que banaliza o que é espiritual, Senhor Deus. Rompemos com tudo isso agora, Senhor Deus, com toda banalidade, tudo aquilo que banaliza, que vem das regiões celestiais, Senhor Deus, com todo o sentimento raso, o pensamento raso. Nós rompemos com isso agora, Senhor Deus, e nós nos elevamos nos Seus pensamentos, Senhor Deus, pois nós vamos gerar, Senhor Deus, gerar a descendência de Judá, a descendência de Cristo Jesus. Nós vamos gerar para Ti, Senhor Deus, gerar frutos, trazer frutos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu declaro na vida de todos os meus irmãos que nós somos como árvore plantadas ao ribeiro, que dá frutos a seu tempo, em nome de Jesus, Senhor Deus. E nós vamos dar esses frutos, Senhor Deus, e semear na boa terra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu declaro isso na vida de todos os meus irmãos, Senhor Deus. Aleluia, nós Te amamos, Senhor Deus, nós louvamos a Ti, rendemos graças a Ti, Senhor Deus, agradecemos por tudo que Tu és, Senhor Deus, tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor Deus. Que haja luz, Senhor Deus, haja luz, haja entendimento, haja discernimento, Senhor Deus. Que a Tua luz esteja nas nossas vidas, Senhor Deus, e que nós possamos realmente resplandecê-la por onde quer que passamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Aleluia. Bendito seja o Seu nome. Tu és santo, santo, santo. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Amém e amém. E no 1406. Caídos, nosso início foi assim, cativos, este era o nosso fim, como do pecado imundo, enfim, fugir.
invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira, é só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E mesmo sendo grande o nosso amor, às vezes descuidamos do Senhor. Como vamos esse amargor vencer? Invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira, é só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Às vezes falsidade em mim se vê, só vivo pelos sentimentos meus. Como vou lidar com o ego meu? Enfim, invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira, é só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Na terra tantos salvos hoje há, vagando, mas tua noiva onde está? Como unidade obterás em nós, invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira, é só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira, é só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Sim, encontramos a maneira, aleluia. Invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira, é só o invocar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer.
coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma no amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Com amor, com amor, com amor, tudo entregarei. O que sou, minha alma, coração, tudo entregarei. Com amor, com amor, com amor, tudo entregarei. O que sou, minha alma, coração, tudo entregarei. Senhor, meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Aleluia, Senhor Jesus. Vem nos libertar, Senhor Jesus, dos limites, dos conceitos humanos do tempo. Senhor, nós queremos desfrutar daquele que é um Deus que está fora do tempo, é ilimitado. Ó, Senhor, tudo te entregamos. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Estou aqui. Nada mais importa.
que importa agora é que você vive intensamente em mim. Nada mais importa.